Vamos utilizar esse espaço para mostrar como é que se calcula o momento de fissuração. Melhor, dizer o que significa o momento de fissuração. O momento de fissuração é peça-chave no cálculo de estruturas de concreto armado e protegido. Então, vamos ver a explicação do momento de fissuração, que, uma vez entendido, a gente consegue fazer as análises de verificações de serviço com maior rigor. Então, vamos lá. Então, o momento de fissuração, definindo o momento de fissuração de uma maneira bem simples, é um momento a partir do qual, quando você ultrapassa esse valor, começa a aparecer a fissura no concreto. Ou seja, dá-se início a uma fissura de flexão no concreto. Portanto, fica claro que a fissura deve ocorrer no ponto de concreto da seção que está mais tracionado. Então, refere-se, obviamente, ao ponto mais afastado da linha neutra. No caso, como nós estamos ainda no processo de cálculo, não chegamos no final da resistência da seção, nós teremos aí a peça ainda funcionando no estágio 2, funcionando no máximo no estágio 1, passando para o estágio 2. Não estaremos no estado limite último, onde que há ruptura iminente. Então, vamos entender como calcular, e, dessa maneira, eu já acabei dizendo que o momento de fissuração é o número, é o valor que separa o estágio 1 do estágio 2. Nós acabamos de ver o que é o estágio 1 e o estágio 2. O estágio 1 é quando a seção está todinha trabalhando, tanto o concreto tracionado quanto o concreto comprimido e a armadura tracionada. No estágio 2, o concreto já não mais trabalha a tração. Por quê? Porque houve fissura no concreto tracionado. Ocorreu uma fissura no concreto tracionado. Aí a norma pede para desprezar, eventualmente, alguma região de concreto tracionado que resistiria. Nós passamos a trabalhar só com concreto comprimido e a armadura tracionada. Não tem mais concreto tracionado. É importante lembrar que, embora nós tenhamos o concreto comprimido e a armadura tracionada, só esses dois elementos trabalhando, nós ainda não estamos no estado limite último. O momento que ocorre nessa fase, estágio 2, ainda é inferior àquele que provocará a ruína na seção transversal. Portanto, as tensões ainda são de serviço, não são tensões próximas à plastificação do concreto, nem do escoamento da armadura. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece quando a gente imagina a seção primeiro sem fissurar e quando ela vai começar a fissurar. Então, antes de fissurar, eu posso dizer de uma maneira assim, simplista, mas razoavelmente boa para cálculo, que vale a resistência dos materiais. A resistência dos materiais passa a ser válida. Eu tenho pequenas deformações, na flexão a seção continua plana após a deformação, tá certo? Eu tenho mais ou menos um material homogêneo. A não homogeneidade se dá exclusivamente pela armadura, mas a armadura é uma parcela pequena e nós vimos já que também podemos considerá-la integrante da seção como uma seção equivalente de concreto.
ok? Então, não fissurou ainda, vale resistência dos materiais. Desprezando a armadura, inclusive, que tem pouco efeito nesse estágio 1, nós desenhamos aqui uma viga, né? À esquerda aqui, aplicamos na seção um momento fletor M. A seção transversal vai girar em torno da linha neutra. Nesse caso, a linha neutra passa a ser o centro de gravidade da seção, o centro geométrico, porque nós estamos desprezando a armadura. Nós já vimos como calcula. É como se fosse a mecânica normal, né? Então, a seção, aplicando o momento M, ela gira e continua plana. Então, é isso que está representado aqui no desenho. A seção transversal aqui mais espessa, né? Uma linha mais espessa, e a seção girada, que é após a deformação. Se ela gira dessa maneira, é claro que eu vou ter uma tensão de compressão lá em cima, na borda superior, e uma tensão de tração máxima na borda inferior. Tá certo? E eu posso, na resistência dos materiais, determinar qual é o valor da tensão, tanto nessa borda inferior como na borda superior. Aliás, eu posso fazê-lo para qualquer ponto. Como é que é feito isso? Isso é feito de uma maneira bem simples. Pegamos aqui um ponto, em torno dele uma área infinitesimal, dA, né? E estudamos o que acontece nesse ponto, né? A tensão nesse ponto aqui é dada por essa expressão σi igual a K vezes YI. Né? Ou seja, eu estou dizendo que a tensão no ponto é proporcional à distância da posição da linha neutra. Tá certo? Ou seja, quanto mais o ponto estiver afastado da linha neutra, mais tensão nós teremos. E essa relação é linear. Então, essa é a hipótese de Hooke, né? Então, essa é a primeira hipótese que eu coloco. Fazendo essa hipótese, eu posso agora imaginar que aqui, no elemento dA, como eu tenho atuando uma tensão de tração, né? Σi, eu multiplicando essa tensão σi no ponto por dA, eu tenho a força, que, por outra vez, se for multiplicada pela distância até a linha neutra, vai me provocar um momento, né? Um momento que é igual à força vezes essa distância, tá certo? Obviamente que se eu somar esses momentos de cada elemento dA em toda a seção transversal, para fazer essa soma, eu uso o cálculo numérico, né, o cálculo diferencial, ou seja, eu faço a somatória desses elementos, quando o elemento tende a zero, eu tenho uma integral. Então, essa somatória, o que era uma somatória, passa a ser uma integral, né? Então, seria integral de σi dA vezes YI. Né? Aqui ainda está como somatória, mas já embaixo vai aparecer como integral. Agora, percebo que quando eu faço essa somatória ou integral e vario os valores do y, o sigma também varia, mas o dA, né? O dA é só um elemento. Eu posso agora escrever assim, ó, quer ver? Tirando da expressão anterior, o σi passa a ser K vezes YI. É uma constante, né? Para dizer que isso aqui é uma variação linear, eu pus uma constante K. Então, ficou K, YI, dA vezes YI. Ora, esse K, de todas essas variáveis que estão aqui, ele, na verdade, de todos, comparando, verificando os outros elementos que participam da expressão, o K é constante.
é um valor que não se altera, qualquer que seja o ponto que eu pegue. Então, eu posso tirar fora. Aí eu vou ficar com a integral de y² dA, que é isso que está aqui. Ó. Tá? Então, quando eu coloco na expressão isso daqui, eu posso tirar o k. E, finalmente, né, aqui dessa expressão, eu tiro que k é o momento dividido. Agora já passei para a integral y² dA. Essa grandeza aqui, integral de y² dA, é o momento de inércia, que você já conhece. O que é o momento de inércia? A capacidade que a seção, mede a capacidade que a seção tem em evitar o giro em relação à linha neutra. Né? Se o momento de inércia é grande, o giro, por um certo momento, vai ser pequeno. Se o momento de inércia é pequeno, para aquele mesmo esforço, o giro é grande. Ou seja, eu estou medindo a capacidade e veja que só depende da geometria. Claro, estamos pensando que a seção é feita de um único material. Né? Colocando na expressão de cima, eu fico com sigma I, sigma no ponto I, é o momento aplicado na seção dividido pela inércia, integral de y² dA, vezes y. E, finalmente, chegamos na expressão da resistência dos materiais, que já está colocada aqui à esquerda. Sigma, num ponto I, é o momento fletor dividido pela inércia, vezes a distância daquele ponto que nós estamos querendo atenção, né, em relação à linha neutra. Ora, se eu quero agora calcular o momento a partir do qual aparece a primeira fissura deve aparecer, né? A ruptura do concreto, a tração deve ocorrer aqui, na fibra mais longe da linha neutra que esteja tracionada. Então, o y que me interessa é aqui. Ó. Eu vou depois substituir, vocês vão ver, por yt, o y do bordo mais tracionado. E aí eu pego aquela expressão e coloco ela aqui, mas eu vou substituindo. Por exemplo, me interessa calcular no instante que a tensão no ponto mais solicitado chega no limite da tração do concreto. Então, a tensão passa a ser FCTM. F é um limite, sempre F é um limite. Não é uma tensão qualquer, é uma tensão limite. CTM é C de concreto, T de tension, tension em inglês é tração, e M é média. Então, a resistência à tração do concreto, a tensão de resistência à tração do concreto, média. Isso é igual ao momento fletor atuando, né? Eu coloquei aqui MR, por que MR? Porque é aquele que provoca a primeira fissura. Então, nós vamos chamar de MR o momento de fissuração, dividido pela inércia. E a inércia aqui, eu posso usar, a norma permite, usar a inércia sem considerar ainda a armadura longitudinal. Ou seja, a inércia, ela chama inércia bruta. Eu preferiria chamar de inércia geométrica. Só a geometria que está entrando, como se fosse tudo de concreto. E, claro, vezes a cota do ponto Y, que, obviamente, vai se transformar em YT, né? Porque o ponto mais afastado eu vou chamar de YT. E aí, tirando o valor de MR, passando a MR para lá e o FCTM para cá, né? Nós chegamos, MR é FCTM vezes IC dividido por YT. Lá nos anos 78, 80, foi feita uma correção nessa fórmula, porque na norma de protendido a resistência à tração vinha acompanhada de alguns coeficientes. Ninguém sabe exatamente por que disso, né? Mas ficou, historicamente ficou, e é o que nós vamos fazer. Tem um alfa. É imaginável, todo mundo imaginava, até ser pesquisado isso, né?
que isso fosse um fator geométrico, porque ele varia conforme a seção é retangular, é T ou I. Então, ele vai ser 1,5, 1,3 ou 1,2. Tá? Então, está aqui o momento de fissuração, basta você colocar o alfa, que você tendo a forma da seção, você coloca. O FCTM, nós vamos tirá-lo em função do FCK. Claro que se eu tiver resultados de ensaio, eu posso usá-lo. A inércia é uma característica da seção transversal, nós sabemos calcular. E o YT fica definido. Uma vez que eu defini como é que está o momento, defini a seção, eu sei onde está o centro de gravidade, eu sei qual ponto está mais afastado. Então, essa é a expressão do momento de fissuração. Qual a importância do momento de fissuração? Ele, até não ser ultrapassado, você está no estágio 1. A peça, você pode usar toda a teoria de resistência dos materiais, que ela vai se comportar dessa forma. Agora, uma vez ultrapassado o momento de fissuração, já não dá mais para dizer que vale a resistência dos materiais, aí somos obrigados a usar as teorias técnicas do concreto. Temos que fazer equilíbrios sem considerar o concreto tracionado, isso em serviço, né? Então, vocês vão ver que nós vamos ter que calcular característica no estágio 2, mas também no estado limite último, aí muda totalmente, né? Aí nós fazemos um equilíbrio considerando pelo menos um dos materiais, o aço ou concreto, no seu estado limite último, ou seja, o aço escoando, ou o concreto plastificando, ou ambos, pode ocorrer ambos na mesma seção. Então, o momento de fissuração ele precisa ser calculado para a gente saber, né, se naquela região, naquela seção, vai haver fissura em serviço. É claro que no estado limite último a gente sempre imagina que tem a fissura e foi mais que a fissura, os isósceles aumentam de tal monta que começa a ocorrer ou plastificação do concreto ou o escoamento da armadura ou ambos. Então, essa é a maneira de calcular o momento de fissuração. A fórmula da norma está descrita dessa forma, dessa maneira, né? Mas você pode chegar nela só usando os conceitos da resistência aos materiais. Era isso que nós tínhamos para mostrar.